Damian Marley nunca cresceu no gueto, mas fez a música mais violenta já escrita sobre ele. E quando o mundo inteiro começou a dançar essa música, uma parte da Jamaica não achou isso corajoso. Em 2005, o filho mais novo do homem que ensinou o mundo a amar a Jamaica lançou uma música que, para alguns, parecia uma traição à imagem que o país vendia ao mundo. Essa música virou hit global, foi dançada em festas, tocada em rádios, consumida pelo mundo inteiro, sem que o contexto que a gerou viajasse junto com ela. E agora vem a parte que talvez você não saiba. A música falava de crianças recrutadas por gangues, de pobreza tão profunda que virava desespero, de um país que o mundo conhecia pelas praias, pelo sol e pelo sorriso, mas que por dentro vivia em guerra consigo mesmo. Mas antes de entender a denúncia, a gente precisa encarar uma contradição. Damian Marley não veio do gueto. Ele é filho de Bob Marley com Cindy Brashear. Cresceu longe da fome que ele descreve na música e isso virou um problema. Porque quando Welcome to Jamrock saiu, teve gente na própria Jamaica que não viu coragem nenhuma ali. Viu oportunismo, viu um herdeiro da elite pegando a dor do gueto e transformando em produto global. E essa crítica nunca foi pequena. Ela só não atravessou o oceano junto com a música. Ficou presa na Jamaica. Welcome to Jamrock é uma das músicas mais honestas e contraditórias que a cultura pop dos anos 2000 produziu. Honesta porque disse verdades que o governo jamaicano, a indústria do turismo e boa parte da indústria musical preferiam que ficasse em silêncio. Contraditória porque ao dizer essas verdades em voz alta, embalada num beat que ninguém conseguia parar de ouvir, ela fez exatamente o que toda grande arte de protesto faz: virou produto. Hoje você vai descobrir o que Damian Marley realmente estava denunciando e se ele tinha o direito de fazer isso. E para entender de verdade o que Damian Marley fez, você precisa ir para um lugar que o cartão postal nunca mostra: a Jamaica que o resort esconde. A Jamaica que o mundo conhece é uma imagem cuidadosamente construída. Praias de areia branca, água turquesa, Bob Marley tocando ao fundo, rum, sol, reggae e paz. É uma imagem real, mas é metade da história. E a outra metade é o que o Welcome to Jamrock veio contar. Kingston é a capital da Jamaica. E dentro da Jamaica existe um bairro chamado Trench Town, o mesmo bairro onde Bob Marley cresceu nos anos 50 e 60. Trench Town não mudou muito desde então. Continua sendo um dos bairros mais pobres e violentos do Caribe. Gangues que controlam territórios, tráfico de drogas, taxa de homicídio que coloca a Jamaica consistentemente entre os países mais violentos do mundo em relação ao tamanho da população. Isso é a rotina de Trench Town. E é aqui que a crítica volta, porque essa realidade não era a realidade de Damian Marley. Ele conhecia o gueto, mas não dependia dele para sobreviver. E isso já levanta uma pergunta incômoda: quem tem o direito de contar essa história? Damian teve uma boa escola e morava no centro, mas é claro que ele tinha irmãos e amigos no gueto. Então sempre conheceu o gueto, sempre esteve no meio. E era exatamente essa posição entre dois mundos que dava à música uma autoridade que nenhum outro artista jamaicano daquele momento teria conseguido. Mas também é exatamente essa posição que faz com que muita gente questione essa autoridade até hoje. Mas relaxa aí que daqui a pouco eu vou te contar o que realmente sustenta essa violência e isso muda completamente a forma como você vai ouvir a música. Em 2005, ano em que o Welcome to Jamrock foi lançada, a Jamaica registrava mais de 1.600 homicídios numa população de menos de 3 milhões de pessoas. Para você ter uma ideia da proporção, isso é quase 2,5 vezes mais que a taxa de homicídios no Brasil no mesmo período. E grande parte dessa violência estava concentrada nos guetos de Kingston. Mas por que essa violência era tão persistente? Porque décadas se passavam e Trench Town permanecia igual. A resposta está num lugar que ninguém queria olhar: no próprio governo. O que torna a violência jamaicana particularmente complexa é a sua origem histórica. Durante décadas, os dois partidos políticos principais da Jamaica, o People's National Party e o Jamaica Labour Party, usaram gangues de bairro como força política.
Distribuíam armas, dinheiro e proteção para grupos que controlavam territórios eleitorais e garantiam votos. So what happened was that Jamaica began to be drawn into the orbit of this struggle, and her politics polarized accordingly. So that by the time Michael Manley became prime minister in 1972 and articulated socialism as the path his People's National Party was going to follow, and Edward Seaga emerged as the leader of the Jamaica Labour Party, and he was a significant force on the right side, that is the right-wing side. Politics in Jamaica polarized very sharply along these two lines. And that meant that as far as the ghettos were concerned, there was going to be increasing polarization between the two parties and increasing violence, as both sides enlisted their paladins, their gunfighters, to control vast areas of Kingston's ghetto downtown. Gangues como a Shower Posse não surgiram do nada. Elas foram alimentadas, armadas e protegidas. O resultado foi uma cultura de violência enraizada na própria estrutura política do país. A Jamaica construiu um sistema onde a violência era moeda do poder. E quando a relação entre partidos e gangues se deteriorava, como naturalmente acontecia, o preço era pago pela população civil dos guetos. Politicians vying for power would politicize particular communities, be able to provide those communities with contracts, with low-income housing, with other niceties of government. And I think that led to highly politicized communities where elections then became a life and death struggle. Because it involves strategies and tactics such as burning people out of their homes. If there's an area that's known to be packed with supporters of one party and you're in the other party and you want to unseat them, you simply torch that neighborhood by night and shoot at the firemen as they're trying to put out the blaze. E foi exatamente esse sistema que Bob Marley cantou por décadas. Foi nesse cenário que o reggae nasceu, não como música de festa, embora também fosse isso, mas como a única forma que as comunidades pobres de Kingston tinham de documentar o que viviam e enviar essa mensagem para o mundo. Bob Marley entendeu isso melhor do que ninguém, mas o Bob Marley que o mundo consumiu foi ficando cada vez mais confortável, mais espiritual, mais universal, mais vendável. E a Jamaica que ele cantava foi se tornando abstrata. A Jamaica de Bob Marley, no imaginário mundial, era um lugar de luta espiritual pela liberdade. Enquanto isso, a Jamaica real continuava violenta e cada vez mais invisível. E foi exatamente essa invisibilidade que Damien decidiu quebrar. Damien nasceu em 1978, é o filho mais novo de Bob Marley, fruto do relacionamento com a modelo e atriz Cindy Breakspeare, que havia sido eleita Miss Mundo em 76. Cresceu num mundo de privilégio relativo, filho do maior músico que a Jamaica já produziu, cercado de fama e legado desde que nasceu. Mas ser filho de Bob Marley na Jamaica não é apenas ter um sobrenome famoso, é carregar toda uma mitologia. Bob Marley morreu em 1981, quando Damien tinha apenas 2 anos. Mas o pai estava em todo lugar. E cada vez que Damien pegava no microfone, a pergunta era a mesma. Será que ele vai estar à altura do pai? A resposta mais fácil seria seguir o caminho do pai, fazer reggae universal, de paz e amor, de espiritualidade Rastafari. Mas Damien fez o oposto. Misturou dancehall com hip hop, falou de rua, falou de violência, falou de política. E em 2005 ele colocou tudo isso numa faixa que ninguém conseguiu ignorar. Welcome to Jamrock usa o sample de Word A Music de Inika Mose. A batida é confortável e convidativa e então a letra começa.
direta e incômoda. Ele fala de crianças sendo recrutadas por gangues, de bairros onde a única lei é a força e de um país que exporta beleza e vive feio por dentro. Ele estava mostrando o que a Jamaica realmente era e você nem percebeu. A música virou um hit global, mas aqui entra um detalhe que muita gente não sabe. Dentro da Jamaica, a recepção foi mais complexa. O governo jamaicano e a indústria do turismo não gostaram, porque em 2005 o turismo representava mais de 10% do PIB jamaicano, e a imagem do país era um ativo econômico real. E Welcome to Jamrock ameaçava essa imagem de forma direta. Não era uma crítica abstrata, era específica, geográfica. Quem ouvia a música saía com uma imagem muito diferente da Jamaica do que a que os cartazes de turismo vendiam. Houve desconforto silencioso de um governo que não podia banir a música sem confirmar o que exatamente ela dizia. E aqui entra a tensão que eu acho mais interessante nessa história. Welcome to Jamrock funcionou como denúncia. Colocou a realidade dos guetos jamaicanos no ouvido de milhões de pessoas que nunca teriam ouvido falar em Trenchtown, de gangues políticas ou de taxas de homicídio da Jamaica. Mas ao mesmo tempo, e isso também é inegável, a mesma música foi usada em trilha sonora de filmes de ação, em comerciais, em playlists de academia e em festas onde ninguém estava pensando em Kingston. O mundo inteiro consumiu uma música sobre violência real como entretenimento. E o mais irônico é que isso não aconteceu só nas pistas de dança. A mesma palavra que denunciava a violência passou a vender o destino. Nos guetos da Jamaica, muita gente viu verdade, mas outros viram outra coisa. Viram um artista que não viveu aquela realidade, transformando ela em produto global. E essa dúvida nunca foi resolvida, só foi ignorada. Esse é o maior problema de toda a arte de protesto que funciona. Porque quando a arte de protesto funciona, quando ela é boa o suficiente para que as pessoas não consigam parar de consumir, ela inevitavelmente se descola do contexto que a gerou. Pô, Fefeu, então ele traiu a Jamaica? Depende do que você chama de traição. Se for expor o que estava escondido, mostrar ao mundo a violência, a desigualdade e a falência do Estado jamaicano, então sim. Para alguns, a música traiu a imagem oficial da Jamaica. Mas imagens oficiais são, na maioria das vezes, só narrativas. E narrativas nem sempre são verdade absoluta. Compra a narrativa quem quer. Ir contra uma narrativa para defender pessoas que vivem embaixo dela não é traição. É o único ato genuinamente leal que um artista pode fazer. Bob Marley fez isso na sua época e foi amado. E eu acho que isso é o que torna Welcome to Jamrock um dos atos mais corajosos que um filho do Bob Marley podia ter feito. Agora, sobre o paradoxo de denúncia virar produto, eu não tenho uma resposta que resolva isso e acho que ninguém tem. O que eu sei é que a alternativa ao paradoxo é o silêncio. E o silêncio nunca denunciou nada, não chegou em ninguém e não colocou o Kingston no ouvido do mundo. E esse é um dos papéis que a arte de protesto faz de melhor. Ela não resolve o problema, mas torna impossível fingir que ele não existe. Em 2026, Welcome to Jamrock completa 21 anos. A Jamaica melhorou em vários indicadores, mas muitos dos problemas que Damien denunciou, como pobreza extrema, presença de gangues e o abandono dos guetos, continuam vivos. Por isso a música não soa como história, soa como presente. E agora eu quero saber a tua leitura dessa história. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo. Fechou?